Na época da febre do ouro, no final do século XIX, milhares de pessoas, principalmente nos Estados Unidos, saíram dessa zona de conforto, pegaram boa parte, se não todas, as suas economias e foram para o norte, mais especificamente para o Alasca e para o Canadá. Era muita gente num local enorme, inóspito e todos com muita esperança de conseguir ouro. Por ser praticamente impossível percorrer tudo aquilo ali a pé, o melhor meio de transporte para aquele local era inevitavelmente o trenó. Até teve uns corajosos que trouxeram só uma bolsa, sabe? Disposto a carregar tudo nas costas. Teve também gente que trouxe cavalo, teve gente que trouxe mula para carregar o peso. Só que, quando o assunto é puxar trenó, os cachorros eles são ideais. A demanda por cães fortes, resistentes e peludos era muito grande. E um bom time de cachorros podia custar bastante caro, principalmente se os cachorros eles fossem da região e já tivessem mais ou menos acostumados com o clima. Então, como dá para se imaginar, não apenas muita gente foi para o norte, mas também inúmeros cachorros foram levados para lá, principalmente visando agilizar o trabalho do homem. Eu não sei dizer se ele levou cachorro, mas o escritor norte-americano Jack London foi uma dessas pessoas que se arriscou na busca pelo ouro. Ele não conseguiu ficar rico, mas ao menos o período que ele passou naquelas terras foi muito útil para dar ideias para alguns dos seus principais romances. O London com certeza viu esse fluxo canino que estava acontecendo naquela época. E isso com certeza serviu de inspiração para o surgimento do livro O Chamado Selvagem, que conta a história de um cachorro que foi raptado e vendido para se tornar cão de trenó. Pode-se dizer que o livro Chamado Selvagem foi o livro que colocou o Jack London na lista dos grandes escritores norte-americanos, além de que também deu bastante fama para ele. Algum tempo depois, esse escritor também produziu outras obras conhecidas, como Caninos Brancos e O Lobo do Mar. Aliás, com relação ao Caninos Brancos, esse livro aqui, eu cheguei a fazer uma resenha dele aqui no canal e, se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição. O interessante desse livro aqui é que o Caninos Brancos ele é uma espécie de uma história invertida, né? Se comparado com o Chamado Selvagem. Nesse livro ele conta, o Jack London conta a história de um lobo que acaba sendo domesticado. Mas como o foco aqui é o Chamado Selvagem, então vamos falar dele. Essa edição que eu tenho aqui, ela é da editora Edra e foi traduzida pelo Roberto Amado. Esse livro, que é bem curtinho, né? Um livro que dá para ler um dia se você estiver animado, conta a história de um cachorro chamado Buck, que era um cachorro enorme, né? Filho, né, do cruzamento de uma pastora com um São Bernardo. O Buck vivia confortavelmente numa enorme casa na Califórnia, conhecida como Sítio do Juiz Miller. E lá ele tinha, digamos assim, uma espécie de vida de rei. Ele tinha muito espaço para correr, ele passeava muito, ele dormia perto da lareira, ele tinha local para nadar, ele tinha comida farta, e tudo aquilo que qualquer cachorro gosta. Só que o Buck teve a infelicidade de viver na mesma época da Corrida do Ouro e também de ter o perfil extremamente adequado para o que estava precisando como cão de trenó. Logo de cara, então, um dos empregados da casa sequestra, né, o Buck e vende ele com o intuito de que ele fosse para o Alasca. Foi a partir daí que toda a ordem estabelecida na vida desse cão começa a se alterar. Inicialmente ele é apresentado ao que no livro é chamado de A Lei do Porrete e dos Caninos. Porrete porque o Buck logo de cara já leva uma surra de porrete por parte de um indivíduo com uma jaqueta vermelha. Isso faz com que ele tenha muito medo, mas também muito respeito pelos homens. Caninos porque ele levava mordida o tempo todo, até porque muitos cães mais experientes não tinham a menor paciência com cachorros novatos. O Buck então foi levado para o norte e chegando lá ele pode perceber que ele estava num local onde tanto os homens quanto os cães quase se tornavam selvagens. Desde o momento que ele chegou, ele foi sempre utilizado como cachorro de trenó e também teve vários donos. Ele era um cachorro muito inteligente e, por conta disso, conseguiu se adaptar relativamente rápido. O convívio com outros cães também foi deixando o Buck cada vez mais competitivo e também feroz. Só que ele também era muito competente, né, na função que ele tinha no trenó. Conforme a história passa e o dia a dia na Alasca vai se tornando uma coisa mais normal para ele, pouco a pouco a interferência do homem nas ações do Buck vão diminuindo. Vai surgindo nele uma vontade muito grande de viver em meio à natureza, sabe? E como o nome do livro diz, né, é uma espécie de chamado selvagem que ele sente. O instinto começa a falar mais alto e os homens vão deixando de ser uma prioridade para ele. Uma coisa que o Jack London sabe fazer muito bem é desenvolver os seus personagens principais, sabe? Essa coisa de um romance de formação. É muito interessante perceber, por exemplo, as mudanças gradativas no temperamento do Buck. Ele sai de um ponto onde o medo, o receio e os hábitos da civilização comandam e caminha até um outro ponto onde a herança primitiva dos lobos
E também o desejo de ser livre começa a se destacar. Por menor que seja, o Chamado Selvagem, ele é um livro que fala de muitas coisas importantes e provoca uma série de reflexões, sabe? Como, por exemplo, o fato de se a barbárie ela é válida quando a gente está num ambiente onde é cada um por si. O livro fala também sobre a lealdade dos cães e até que ponto um cachorro pode ou deve ser o seu companheiro. Esse livro também faz pensar, né? Qual que é o mais interessante, abraçar a natureza ou abraçar a civilização? Mas, ao meu ver, o ponto mais importante, a base desse livro, é a questão da sobrevivência. Essa obra, o Chamado Selvagem, é um livro que, ao falar de sobrevivência, o que vale tanto para pessoas quanto para cachorros, mostra de uma forma muito clara como situações extremas podem alterar drasticamente aquilo que somos. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve também aqui embaixo no canal. E você já leu alguma coisa do Jack London? Quer ler o Chamado Selvagem? Já leu o Chamado Selvagem? Deixa aí um comentário falando sobre isso. E eu quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!